depois de toda essa explanação, eu preciso lhe fazer uma pergunta e depois o Rodolfo pode falar também sobre o assunto. Eu acredito que as pessoas que estão acompanhando o Plástico, tu não vais fazer a pergunta levantada uma lebre aí polêmica por conta, a gente não pode esconder que foi o presidente da República que levantou essa polêmica a respeito da confiabilidade das urnas, né? Nos resultados das eleições. Eu preciso lhe fazer essa pergunta. Claro, normal. As urnas são confiáveis quando se fala de resultado das eleições? Perfeito. Primeiro a gente tem que esclarecer, assim, a Justiça Eleitoral não se sente incomodada com a pergunta, porque a gente é serviço público, a gente tem que prestar conta do que a gente, Muito bem, do que a gente faz. Accountability, transparência. Exatamente. Então, é nossa obrigação prestar contas. E aí, vamos lá. A urna eletrônica ela tem 11 camadas de proteção. 11 camadas de proteção. Só que não é a urna, é o processo de votação como um todo. Então, vamos devagar e eu vou tentar resumir também para não ficar cansativo. Mas não, fique à vontade. existe um primeiro momento que é, para uma urna que é um equipamento eletrônico funcionar, ela não funciona só com os componentes, ela precisa ter um programa funcionando dentro dela, né? Tanto a urna quanto os sistemas que recebem a votação. A primeira fase é o seguinte, a gente abre o código desses programas, Justiça Eleitoral, mas quem é responsável por essa etapa do processo é o Tribunal Superior Eleitoral, TSE em Brasília. Ele chama, faz um edital, quem que estiver interessado diz, olha, o programa que vai rodar nas urnas e que vai apurar voto é esse aqui, ok? Então, vocês podem olhar, vocês podem criticar, podem avaliar, podem sugerir. Existe uma fase no processo eleitoral que se dá sempre no ano antes da eleição, onde esse programa ele é feito, há essa oportunidade de avaliar o programa. Depois que todo mundo se manifesta, que o programa é fechado, aí ele é selado com chaves criptografadas e aí ninguém mais mexe. Uma outra etapa é quando a gente chama, o TSE sempre faz o desafio da urna, então ele chama as pessoas e diz aqui, a urna funciona assim, podem tentar quebrar a segurança da urna. É disponibilizada a urna para que as pessoas façam tentativas de quebra do sistema de apuração eleitoral do Brasil. E aí, por quê? Por que o TSE faz isso? Porque se alguém encontra alguma falha, a gente vai lá e corrige. Encontrou a falha, muito bem. Só que até esse sistema ele é feito reiteradamente a cada eleição e é disponibilizado. Desde 96. O primeiro processo de votação eletrônica parcial é 96, 30% das urnas, e aí vai crescendo gradualmente. Beleza. Tá? Então, segunda fase. Depois, a gente tem todos os sistemas de segurança para geração de mídia e urna. Então, como eu disse, quando a gente vai gerar a mídia que tem lá, a mídia é uma espécie de pendrive, não é um pendrive, mas para a pessoa que está em casa entender, como se fosse um pendrive, que vai ser colocado na urna, e lá vai a informação da estrutura de votação, a ordem dos candidatos, quais são os candidatos, qual é os eleitores daquela sessão que vão votar naquela sessão. Então, isso aí é feito através de um sistema que gera a mídia. Esse sistema é aquele que foi selado lá com a possibilidade dos partidos e entidades públicas e particulares se manifestarem. Ele é feito em audiência pública, com a participação dos partidos, que fazem a checagem da geração de mídia. É verdade que os partidos não são obrigados, então, às vezes, alguns vão, outros não vão. A gente sempre acha que a participação podia ser maior, mas é liberalidade. Então, isso é gerada essa mídia numa audiência pública onde todo mundo acompanha. Depois, essa mídia fica disponível para os candidatos poderem checar. Depois a gente tem a encarga de urnas, quando essas mídias são colocadas em cada uma das urnas da sessão. Audiência pública, com participação do juiz, promotor, partidos políticos, candidato e qualquer outro interessado. É um edital que é fixado e há a possibilidade de cada um participar, né? Mais uma fase. Quando a gente vai para a eleição, no início da sessão eleitoral, na hora que abre, os mesários, Rodolfo já... Quanto tempo de mesário já, Rodolfo? Eu já vou para a minha 5ª eleição já. Obrigado, a gente agradece. É muito importante. Quando o Rodolfo chega lá para iniciar a sessão, o primeiro procedimento é a emissão da zerésima. A zerésima é um comprovante de que a urna não tem nenhum voto. Ela sai a listagem lá de todos os candidatos e
com a quantidade de votos que está registrado naquele momento. Como não iniciou a votação, 0 voto. Todo mundo pode acompanhar. Pode, inclusive às vezes E deve, no caso, deve, né? Os candidatos, as candidaturas, as agremiações mandam fiscais, tá lá, a gente mostra, alguns fazem foto, enfim, a gente registra mesmo para mostrar que literalmente a urna tá zerada. Então é uma contagem que começa do zero, como deve ser, né? Exatamente. Nesse ano tem uma novidade. Antes era emitida a zerésima, que era uma coisa, era demonstrado para os fiscais que estavam ali, e era guardado aquele documento que ele vai junto com a ata no final da sessão, que a gente vai tratar daqui a pouco, para que o juiz eleitoral daquele cartório, daquela zona, possa avaliar aquela sessão ao final do pleito. Mas esse ano, a partir desse ano, vai ser emitido no início junto com a zerésima, um resumo da zerésima, que esse resumo vai ficar ficcionado lá na parede daquela sessão eleitoral, para que todo eleitor que veja, o fiscal, possa ter a prova ali condicional que iniciou zerado, tá? Esse ano também tem outra novidade. Quando ligar a urna, vai ter um teste do teclado, né? Por quê? Porque havia alegações, né? Ah, não, clicava um número e aparecia outro. Vai testar o teclado e ali vai comprovar que cada tecla está comprovando o número que se aperta é o número que a urna efetivamente registra. Depois a gente tem o ciclo de votação, né, durante todo o período, né, vai o dia normal da votação regular, e esse ano a gente tem uma inovação que é, durante 6 vezes, durante o período da votação, a própria urna, aleatoriamente, horários aleatórios, ela vai convocar a equipe de mesários a fazer uma inspeção na cabina. Então, acabou o eleitor de votar, quando não tiver nenhum eleitor, sempre quando não tiver nenhum eleitor votando. Vai aparecer no terminal da urna, faça a inspeção da cabina. E aí os mesários vão chamar os fiscais que estejam lá e eles vão junto à cabine para ver se não deixaram o santinho pregado, se ninguém dilapidou a urna, enfim, ver como é que está o estado normal da cabina, ver se está tudo funcionando perfeitamente, e nesse momento é feito novamente o teste de teclado. Perfeito? Então, mais uma fase. Quando acaba a sessão, quando acaba a eleição lá no final, o encerramento dos mesários... Lembra que toda a sessão foi acompanhada pelos fiscais. Cada partido poderia ter um fiscal ali na sessão o tempo todo. Se ele determinar alguma irregularidade, ele pode comunicar ao chefe, o presidente da sessão, ou ele pode comunicar ao advogado ou algum representante do partido para que ele possa fazer qualquer comunicação ao juiz eleitoral. Então, todo o tempo, o partido tem a liberalidade de ter um fiscal todo o tempo dentro da sessão, só não pode estar dentro da cabine, porque o voto é secreto, mas pode estar ali na sessão acompanhando. No final da sessão, no final da votação, o encerramento é na companhia dos mesários e dos fiscais. Então, você digita o código de encerramento, a urna faz o quê? Ela emite o boletim de urna, com o QR Code. O boletim de urna já dá o resultado daquela sessão. Então, se eu sou um partido, um candidato, e tenho interesse em acompanhar o resultado, eu posso já pedir para o meu fiscal pegar uma cópia ou pegar aquele QR Code do boletim e eu já vou ter o resultado daquela sessão antes de apurar. Então, mas quando chega lá, muda o resultado. Você tem como comparar com o boletim de urna. O boletim de urna já te deu o resultado aqui desde o começo. E lembrando que essa urna não tem conexão com a internet. Ela não tem Wi-Fi, ela não tem Bluetooth, ela não tem cabo nenhum ligando à internet. O único cabo dela é a energia elétrica, né? Então, a energia elétrica na maioria delas, porque a gente tem sessão eleitoral que trabalha em lugar que não tem energia elétrica no estado. E ela funciona o dia todo à base de bateria. Tá? Então, a urna ela tem um universo só dela, né, Sandro? Não tem ligações externas. Exatamente. Então, ali você já tem um boletim. O resultado daquela sessão já está na mão do fiscal, já está para a sociedade, fica ficcionado lá no lugar onde foi feita a sessão. Então, já existe. A partir dali, tem aquela mídia que a gente usa para transmitir. Se tem um ponto de transmissão ali naquele colégio, é transmitido logo dali, se não, vai para um lugar bem próximo para fazer a transmissão. Mas lembre, o resultado já está lá no boletim de urna. Então, aquela mídia ela só vai replicar aquele resultado. Aquela mídia ela é criptografada, então, ainda que alguém pegue, não consegue nem ler, nem inserir nada. E tem uma outra coisa. Quando a gente gera a mídia, cada urna tem um código específico dentro dela, certo? Então, quando ela gera aquela informação de mídia, ela gera com aquele código que foi gerado lá quando a urna foi preparada para a eleição. Se alguém, porventura, que trouxesse uma outra mídia para tentar transmitir,
essa mídia não teria o código da urna. Então, quando o sistema recebe, ele compara o código daquela urna, daquela sessão, com o código que está recebendo. Se for incompatível, ele recusa. Ele recusa. Então, ainda que alguém tentasse mandar um resultado diferente, seria recusado. E aquele código ele é único. Ele considera o dia, o horário que foi feita a preparação da urna, os dados daquela sessão e chaves criptografadas da Justiça Eleitoral. Né? Então, não tem como alguém replicar. E, de novo, o meu boletim já está lá impresso. Então, mais uma fase. Né? Outra preparação. A Justiça Eleitoral, na quinta-feira, ela se desconecta da internet. Os computadores que vão trabalhar com a apuração, eles são desconectados da internet. Então, tudo que vai trabalhar ali vai via VPN, que é um outro sistema de tráfego de dados, que é separado mesmo, de segurança. Qualquer técnico da área de TI vai poder te dar maiores detalhes sobre o nível de segurança que se está, mas é um nível de segurança alto. Então, só trafega para ali o nosso resultado, só trafega dados relativos à Justiça Eleitoral. Então, mais um nível de segurança. Então, se a gente for botando camada por camada, não é uma proteção, são 11 proteções encadeadas, camada em cima de camada, que ainda que eventualmente alguém furasse uma, teriam 10. Né? É como se eu botasse, se no meu cofre fossem 10 cofres, um dentro do outro. Ainda que alguém arrombe o primeiro cofre, precisa arrombar 2, 3, 4, 5, e lembra, a eleição acaba às 5 horas. A gente dá o resultado antes da meia-noite. É ágil. Né? Então, joga contra tudo isso o tempo que a pessoa não tem para tentar fazer. Né? Então, assim, de fato, são 11 camadas de proteção sequenciadas de várias formas possíveis e sempre com auditoria. A gente tem, é bom relatar, uma auditoria que normalmente era feita em 4 urnas no estado, dessa vez vão ser feitas em 35, sendo 27 num tipo específico, que é o seguinte: vai funcionar esse ano em Belém e Marabá. Em Belém vai ser no Mangueirinho, em Marabá vai ser no Centro de Convenção do Marabá. E pode ser acompanhado por qualquer pessoa. Partido, são urnas novas, são? Eu digo no formato, a estrutura dela aqui. Metade do nosso parque é urna nova, 2020. Outra metade são urnas relativamente novas, que são 2014, mas não para essa primeira eleição. Então, como é que funciona essa auditoria? A gente sorteia no sábado. Na verdade, sorteia não. No sábado, 27 urnas vão poder ser indicadas pelo partido. Olha, eu quero auditar a urna da sessão tal. O partido vai escolher. Claro que tem algumas restrições do tipo, como é feito no sábado, eu não posso escolher aquela urna que foi lá em Santarém para sexta-feira. 4 etapas para chegar lá. Porque eu não tenho como ir pegar e voltar e botar outra no lugar. Porque quando eu puxo aquela aqui para a sessão, eu tenho que botar outra no lugar, porque vai ter que ter eleição naquela sessão. Então, o que é feito? O partido vai poder escolher. Eles já foram convocados, a gente explicou como vai funcionar já, e aí na véspera do primeiro turno eles vão poder comparecer com o seu representante nomeado pelo presidente do partido e dizer, olha, vamos dizer, eu quero... Qual é a sessão que você vota? Você lembra qual o colégio? A minha é na Mário Covas. Perfeito. Vamos dizer que alguém diga assim, eu quero... da escola agora. Mas é muito próximo, não tem como errar. Já te digo como. Tem o e-título, que é um aplicativo onde você vai poder baixar e lá vai estar todos os seus dados, inclusive onde você vota. Você lembra onde você vota? Sim, eu voto no mesmo prédio, na mesma escola em que eu trabalho, em outra seção. Você trabalha em que prédio, desculpa? Na escola em ensino fundamental Dom Pedro I, no Marex. Então, o Rodolfo, vamos dizer que um partido chega lá, olha, eu quero a sessão que o Rodolfo vota, lá na escola Dom Pedro I. A gente vai pegar aquela urna, ela já estava pronta para receber voto. A gente vai pegar aquela urna, vai colocar outra no lugar, porque os eleitores vão ter que votar. Essa urna vai funcionar no Mangueirinho, no domingo. Uma câmera vai ficar o tempo todo de votação vidrada nela, gravando ela, sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. A gente tem pedido para os partidos e para as escolas preencherem cédulas com candidatos reais. Né? Então, para simular a votação, a gente distribuiu cédulas para os partidos, para algumas escolas. Eles estão preenchendo essas cédulas com votos reais, de acordo com as escolhas deles. A gente vai sortear essas cédulas e vai votar. Cédula 1. Votou no fulano A. Votou no Beltrano B para deputado federal, fulano A. Deputado estadual, fulano B. Governador, senador, fulano C. E assim a gente vai votar
de acordo com aquela cédula, filmando, aberto para todo mundo ver. Durante todo o período que estiver funcionando as sessões, vão estar funcionando essas 27 urnas. Acabou, a gente vai imprimir aquele BU e vai provar. Olha, o que foi votado é o que a urna está apresentando aqui, está apurando. Então, maior prova de que a urna funciona é essa. Ao vivo, filmado, aberto ao público, com votação real, uma urna que estava na sessão, com candidatos reais, vai ser votada e apurada. 27 no estado, 17 em Belém, 10 em Marabá. E no final, a gente vai mostrar que a urna apura adequadamente de acordo com o que foi votado.